Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre arquitetura de software. E eu quero trazer uma visão aqui que vai tanto para o ponto na questão de negócios, quanto volta para uma parte técnica, quanto vem uma situação toda histórica. Vamos falar aqui, pessoal, de uma visão um pouco mais assertiva em relação à arquitetura de software. E vamos lá, primeiro deixa eu me apresentar aqui, né? Eu sou Tech Lead lá no escritório de advocacia, né? Até advogados estão precisando de devs agora, que é a Butini Moraes, e se explica porque eu estou vestido assim, depois a gente vai ali trabalhar também, né? E eu sou fundador da iniciativa Programador Llama, né? Então você consegue achar muito conteúdo gratuito meu lá no vídeo do canal, que também se chama Programador Llama, que tem aquele bichinho ali engraçado. E eu sou educador lá na empresa Rocket City, na trilha de Python. Então, você usando esse cupom aqui, olha, Programador Llama, 10% de desconto nas formações da plataforma, e você vai me encontrar na trilha de Python. Vamos lá, eu quero que a gente entenda um pouco exatamente isso que eu vou argumentar. A produção de software, ela sempre esteve atrelada à sua arquitetura. Mesmo lá quando a galera fazia códigos em Assembly, ou então alguma dessas linguagens que hoje não são tão populares, a escrita de código ela sempre se arremetia, sempre você ia de frente com a ideia da arquitetura. Quando você cria um projeto, a sua arquitetura já está definida. E, galera, vamos do começo? Eu quero contar aqui uma história para a gente entender um pouco todo esse contexto histórico do que eu estou querendo transmitir. Bom, primeiro a gente vai lá para 46, em que a gente tinha o ENIAC Computer. Ele foi o primeiro computador digital e eletrônico programável no mundo. Isso aqui é muito interessante, porque é exatamente um desses cartões que a gente ouve tanto falar, acho que era lá da PUC do Rio de Janeiro. E, olha só, ele pesava 30 mil toneladas e tinha, né, uma área que era mais ou menos isso aqui tudo que a gente está ocupando. E as especificações tinha 70 mil resistores e 18 mil válvulas de vácuo, não tinha transistores ainda. Então, capacidade de processamento era uma coisa que ainda estava caminhando, estava começando. O PC Gamer da época era isso aí, ó. E ele funcionava via a leitura desses cartões. A gente fala que quando esse computador começou a operar, foi o início da programação. Não o início da computação, mas o início da programação. Beleza, a gente tem que mudar algumas coisas. Não é viável ficar toda hora furando cartãozinho por aí. Então, em 47, veio para facilitar, mas na época deles eu acho que facilitava. Veio a linguagem Assembly, e ela deu início a essa ideia de uma segunda geração de linguagens de programação. Isso aqui, pessoal, é exatamente um código que eu trouxe de você escrever na tela, né, para uma pessoa digitar um primeiro número, digitar o segundo número, você fazer a soma desses dois números e printar depois na tela. Hoje a gente sabe que isso aqui não dá muito bem, né, para a gente fazer, mas era uma coisa muito interessante você ver esse tipo de programação sendo feita, justamente porque ele conseguia interagir diretamente com a memória, que para aquele tempo era muito necessário. Tá, mas em paralelo tem alguma coisa acontecendo no mundo. Em 55, William Shockley ele cria o transistor e inicia uma empresa em Palo Alto, que é exatamente a Shockley Semicondutores. Depois a galera sai dessa empresa e acaba criando, né, uma outra que se chama Fairchild Semicondutores. E a gente tem, em 95, a criação do transistor e logo em seguida, em 59, a ideia dos circuitos integrados. É muito provável que você já tenha visto algum desses slots ali. E depois, logo em seguida, a gente começou, né, a ter um crescimento de um certo complexo ali,
principalmente de pessoas que saíram da Fairchild e criam uma empresa que se chama Intel. Então, você começa o início do Vale do Silício. Por que isso aqui é importante? A gente agora está falando de maior capacidade de processamento. Tá bom, mas a gente precisa de um pouco mais de praticidade. Então, 57 veio a linguagem Fortran lá na IBM, que era exatamente para ter uma melhor performance em cálculos matemáticos. Basic, que foi uma linguagem mais de propósito geral e muito bem popularizada. E o SQL, que era exatamente para se mexer com a ideia de armazenamento de dados. E a gente vê que tem alguma coisa que está nascendo. Alguns modos de se mexer com a programação que parece que são diferentes. Então, a gente tem a ideia da programação imperativa, que os programas eles são escritos como comandos direto para a máquina. A gente tem a ideia de programação declarativa, em que a gente declara o que nós desejamos e, dessa forma, o próprio sistema ele se entende, ele faz os mecanismos para trazer o resultado, e a ideia de uma programação mais funcional, ou seja, eu consigo, dessa forma, separar um pequeno contexto, uma parte, né, de código e reutilizar sempre que for necessário. E nesse tempo a galera já falava um pouco sobre alguns princípios de boas práticas. Aqui são as leis de Lyman, do final dos anos 70, que eu acredito que todo mundo tem isso daqui no coraçãozinho. Olha só, um programa de software deve ser continuamente adaptado, caso contrário, tornar-se-á progressivamente menos satisfatório em um ambiente competitivo. Vai se tornar difícil da gente fazer melhorias, principalmente de colocar novas features. Eu vou mexer numa ponta e na outra ali a gente vai quebrar alguma coisa. Você implementar uma coisa nova vai requerer mais tempo. E, né, o crescimento contínuo de complexidade. À medida que um programa de software é alterado, sua complexidade tende a aumentar, a menos que seja rigorosamente modificado para controlar ou reduzir a complexidade. Era já necessário, naquele tempo, pensar em refatoração. E olha só, são coisas básicas, mas nos anos 70 a galera já pensava nisso. Você vai conseguir achar essas leis nesse artigo, Programming Lifecycle Laws of Software Evolution. Até que aconteceu uma coisa. A galera lá da Xerox resolveu investir num modo interessante de mexer com programação. A gente conseguia separar algumas entidades e criar alguns contextos para, dessa forma, a gente trabalhar com o software de uma maneira o mais desacoplado possível. Então, teve esse avanço em estudos relacionados à orientação a objetos. Isso já existia, tá? Isso daqui a gente está falando do final dos anos 70, mas a ideia de orientação a objetos, ela via desde os anos 60. E foi esse cara que foi a principal cara, né, de quando a gente fala desse tipo de paradigma, que é o Alan Kay. Ele até ganhou, né, um prêmio Turing depois por causa disso. E quando veio, na verdade, esse paradigma, muita coisa acabou se transformando. A gente começou a ter muitas publicações em relação a construções de software, principalmente utilizando esse paradigma. Ele foi muito bem adotado. Então, principalmente utilizando essa linguagem aqui, que é o Smalltalk, muita coisa foi proposta. E essas produções, elas foram bastante relevantes, porque muitos de alguns autores que a gente vê por aí, eles reuniram conceitos que são utilizados ali até hoje. Por exemplo, esse livro, Object Oriented Software Construction, do Beltran Myers, é lá que está, por exemplo, o princípio aberto e fechado que o Uncle Bob pegou. E muitos daqueles princípios, pessoal, não é o Uncle Bob do Clean Code que pegou, tem o princípio da substituição de Liskov. É de Liskov, não é princípio da substituição do Uncle Bob. Então, muito em relação à arquitetura de software e construção, já tinha sido planejado. E esse que é o mais interessante, né? Porque a gente tem, na verdade, a ideia de alguns princípios
que eles foram soltos sem a ideia, por exemplo, de UML. Ainda não tinha, por exemplo, uma diagramação interessante para você expressar um pouco toda a ideia de contexto de arquitetura de software. Não tinha aquele diagrama de classe que a gente fica aprendendo por aí, né? Mas, mesmo assim, os conceitos eles eram expostos. Isso daqui é o princípio da decomponibilidade, que depois, né, acabou sendo a ideia de responsabilidade única nos princípios SOLID. Beleza. Depois disso, com toda essa enxurrada de produções acontecendo, começaram a se perguntar realmente, beleza, eu tenho alguns princípios, mas como que eu vou realmente arquitetar e produzir software? Bom, aí isso aqui é uma coisa que eu gosto de falar, né? Você não vai achar em lugares por aí, mas de acordo com as produções que teve literárias daquele tempo, eu considero que a época de ouro da arquitetura de software foi nos anos 90 e no início dos anos 2000, muita coisa que a gente conhece está aqui. E foi produzido nesse tempo. Por exemplo, o livro dos Design Patterns, a ideia de Extreme Programmer, do Kent Beck, né, que veio com a ideia de TDD, o programador pragmático, os padrões de aplicações, padrões arquiteturais de aplicações empresariais. Esse outro livro aqui que é muito legal, Trabalho Eficaz com Código Legado. E o Clean Code logo em seguida também, né, que aconteceu em 2008. Então, muita coisa veio nesse período. E depois, a ideia de processamento e o poder computacional, ele crescia. Isso aqui é uma imagem de um campeão mundial de xadrez, que é o Garry Kasparov, que estava jogando contra um dos computadores da IBM, que é o Deep Blue, justamente para provar essa ideia de processamento. Você tinha um computador que agora não calculava milhares de lances por segundo, mas agora eram milhões de posições por segundo no jogo. E o futuro foi promissor. Veio a ideia da gente colocar aplicações em web, isso foi crescendo de uma maneira exponencial, começando com o primeiro website ali em 1991, em 6 de agosto de 91, e tendo uma crescente, né? Isso daqui até mesmo, esse gráfico eu tirei lá do Google Advertising Resources. Então, é muito interessante a gente ver como que foi crescendo ao longo do tempo, e principalmente com a adoção das pessoas à ideia de uso da web. Tá bom, mas agora vamos falar o seguinte. Por que eu tenho que pensar em arquitetura de software? Como é que eu viro, por exemplo, para alguém que é um head de produtos? Como que eu falo que é necessário a gente mexer com isso daqui? Porque se você parar para notar, a arquitetura de software, ela não é um benefício para o meu cliente final. Ele não vai utilizar a arquitetura de software. Isso daqui é realmente uma espécie de utilização, uma boa prática para os desenvolvedores. Você vai falar para um cara ali que é um head da área e tudo mais, olha, eu vou conseguir mexer com isso daqui porque, bom, eu gosto. Não é muito bem assim. Então, produtividade e evolução é um dos conceitos. Esse segundo livro, essa segunda imagem aqui, é exatamente do segundo capítulo do Clean Code, daquele livro do Uncle Bob, em que mostra a produtividade caindo em relação ao tempo quando vai se construindo a ideia de software. Você vai tendo problemas ali para colocar uma nova feature, uma nova funcionalidade. Aqui em cima, a gente tem outros tipos de gráficos que eles estão mostrando a ideia, né, do tempo que a gente vai perdendo para adicionar uma linha em um código que se encontra todo sujo, todo sem padrão, e um que você vê que ele está mais padronizado, que você tem uma boa arquitetura. A vantagem comercial, você falar de arquitetura de software. Você, dessa forma, consegue colocar mais features ao público. Você consegue entregar mais valor no teu produto em um período menor de tempo. Você consegue fazer com que uma funcionalidade levante e a outra não caia. E a prevenção de bugs e segurança. Isso aqui todo mundo já sentiu. Você mexer em um código que está muito bem estruturado, com toda certeza vai te ajudar
na prevenção e na correção de problemas que vão ter ali eventualmente. Tá bom, mas tecnicamente, né, por onde é que eu começo? Poxa, já vou mexer com microserviços, já vou fazer ali uma orientação a eventos. Cara, eu gosto de falar, na verdade, que não precisa ir tão longe assim, né? Começa com as que são consideradas mais clássicas. E isso daqui, pessoal, é uma abordagem muito interessante, porque a gente consegue ver nessas arquiteturas que estão aqui, que tem alguns padrões e algumas funcionalidades que elas são de uma forma geral. Por exemplo, o modelo MVC, ele foi proposto lá em 78, e nessa forma não se mexia ainda com web, mesmo assim o padrão ainda reinava. Então, não é só, por exemplo, arquiteturas que a gente vê para desenvolvimento web, mas para todos os tipos de contextos que tem por aí. Por exemplo, vamos falar do padrão MVC, né? O que ele é? É um padrão de arquitetura de software que é comumente usado para desenvolvimento de aplicações web e desktop. Ele separa a lógica de negócio, em que a gente coloca lá no controller a interface com usuários, que são as views, e o armazenamento e estados, lá em modos, banco de dados está lá. E beleza, mas como que isso daqui funciona exatamente? Vamos pegar de um contexto um pouco mais antigo? Olha só, quem não gosta de Python, foi mal, mas está aí. E isso daqui é um sisteminha simples que roda em prompt, em que está mostrando como que se funciona, por exemplo, uma view. Nota que eu estou simplesmente pegando as informações do usuário. Eu estou pegando inputs, colocando num dicionário e retornando essa informação que depois vai para uma ideia, né, de um controller. Então, olha só, não é web, mas a view está muito bem exposta aqui. Eu tenho também a ideia de view quando eu falo a respeito, por exemplo, de programação em web. Isso daqui é uma view. Quando eu mexo desse jeito, eu estou pegando o meu username de um parâmetro de HTTP, estou mandando para um use case, que no caso é um local de processamento, uma regra de negócio, e estou retornando a minha resposta HTTP. Isso aqui é interação com o usuário, não tem lógica aqui. Eu estou simplesmente fazendo essa separação. E beleza, aonde que eu uso, por exemplo, um modelo MVC? Aplicações de Graphic User Interface, muito provavelmente desktop, ou Server-Side Rendering, que é o nosso SSR. APIs com regras simples, ou prototipagens. Quando eu falo APIs com regras simples, você pode até pensar em questão de microserviços. É muito interessante você fazer todos os serviços meio que padronizados. E interação com frameworks e ferramentas existentes. A gente sabe que tem algumas frameworks que pegam esse tipo aqui de arquitetura como um padrão, como um standard. E tem, né, as variações depois do MVC. Isso aqui é muito interessante, porque os núcleos continuam os mesmos. Só que agora você tem variações de como que eles se relacionam. Então, você tem, por exemplo, o MVP e até o MVVM, que é muito utilizado em algumas aplicações de mobile. Beleza, vamos lá, Clean Architecture, né? Esse cara que é moda, né? Todo mundo está gostando de falar sobre ele, eu vou ser dev sênior, você vai aprender isso daqui. Mas vamos conversar um pouco mais direcionado para isso aqui. Beleza, um padrão de arquitetura que o Bob Martin meteu lá no livro dele, né, do Clean Architecture. Ele enfatiza a organização de código em torno de camadas concêntricas, com a regra de negócio centralizada no meio, e as externas dependendo da camada interna. Como assim? O que isso aqui quer dizer? Vamos supor que eu consiga descrever o meu software para uma pessoa leiga, qualquer pessoa, falando duas coisas. O meu software, ele tem essa funcionalidade, no caso, você buscar usuários, e ele retorna esse tipo de dado, que é um usuário com um username, com um ID e com um e-mail.
qualquer pessoa vai entender esse tipo de coisa. Então, a ideia que a gente tem nessa arquitetura é o seguinte: eu vou fazer uma camada que se chama ali domínio, uma pasta que se chama domínio, vou definir, né, as interfaces para aquilo que vai ser um buscador de usuários, e vou definir também uma minha entidade, ou seja, o dado em que eu faço essa troca de informações e também armazenamento, que vai ser, por exemplo, uma classe chamada user, que vai ter os elementos necessários que eu quero trocar com o usuário. E aqui, a gente vê uma implementação depois da regra de negócio, que é exatamente daquele caso que a gente apresentou. Ou seja, eu vou pegar agora o meu domínio, a minha regra que eu quero fazer essa implementação, e por fora, numa outra pasta, eu faço essa implementação. E eu gosto desse tipo de trabalho, né? Eu gosto desse tipo de visão, porque, de uma certa forma, parece que o próprio código está se autodocumentando. Eu faço uma interface ali para mostrar o que eu quero na minha construção, e depois eu meio que executo essa construção. E aqui a gente tem a ideia, né, de uma outra camada, que é a mesma camada, que parece muito com a view, mas agora é uma ideia de apresentação, que tem a mesma responsabilidade lá do MVC da nossa view. Então, olha só, eu estou chamando, né, um use case, ou seja, aquilo que eu construí, a partir, né, dessa minha outra camada, que é a ideia de presentation. E aí, lá no livro do Clean Code, ele chama isso de controller. Então, nota, eu crio o meu domínio, depois eu expando e crio a minha regra, depois eu expando e faço a interface, a interação com o usuário. Tá bom, onde é que nós vamos utilizar isso daqui? Em tudo? Não. Projetos complexos de longo prazo, você tem muitas validações quando você vai fazer esse tipo de arquitetura. Então, às vezes, cores de aplicação, é interessante você fazer com arquitetura limpa. Regras de negócios complexas, exatamente isso. Você vai ter ali uma complexidade muito grande, que precisa de várias validações. É interessante, sim, fazer esse tipo de arquitetura, principalmente porque a ideia da Clean Architecture eu considero que é a arquitetura mais fácil de ser testada. Testabilidade e isolamento de componentes. Os componentes aqui se isolam muito bem. É claro que é uma arquitetura que vai demorar um pouco mais para ser construída, mas a ideia da testabilidade, de você ter isolamento de funcionalidades e componentes, é muito bom. E, por fim, vamos lá. Olha, mostrar essa imagem aqui dá até meio que dor de cabeça, né? Que fica, para onde é que você olha? Onde é que eu começo? Mas vamos falar um pouco da hexagonal. Ela foi apresentada lá por Alistair Cockburn, em 2005, e ela, na verdade, dá uma visão muito parecida com o que foi a ideia da Clean Architecture. E vamos lá, ela também é conhecida por uma arquitetura de ports e adapters, né? As portas e adaptadores, né? A gente vai falar sobre isso daqui. Mas, assim, de início, é um tipo de arquitetura que ela fala o seguinte: você vai se conectar a outra coisa, então você primeiro vai fazer um modo um pouco mais encapsulado de como que você vai se conectar a essa outra coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo em Python de uma conexão em RabbitMQ, e eles importam uma biblioteca que tem aquele nome ali, mas é assim que a gente faz, por exemplo, uma ideia de adapter. Eu não vou usar a biblioteca diretamente, eu vou fazer ali um adapter, né, esse padrão de adaptação, que é um design pattern, para me conectar ao RabbitMQ. Eu não vou fazer essa conexão direta, não existe isso nesse tipo de arquitetura. E aqui, né, a gente tem também um adapter para um consumer. Então, é a mesma ideia. Se eu vou interagir com algum outro elemento externo, primeiro eu vou fazer um elemento ali para conseguir deixar mais encapsulado, né, minha produção. Onde é que nós vamos utilizar? Projetos complexos de longo prazo. Isso daqui é muito interessante para usar em gateway de pagamento, por exemplo. Que gateway de pagamento se conecta em um bando de coisa,
ainda manda log, ainda grava lá no banco de dados, ainda conversa com outros sistemas. Então, se você tem um sistema que vai conversar com vários elementos ao mesmo tempo, é uma ideia boa de se utilizar. Regra de negócio complexa também segue essa mesma ideia da Clean Architecture. E projetos que se comunicam, né, que se conectam com vários sistemas terceiros. Tá, mas e os design patterns? Poxa, eu ouvi tanto falar desses caras, eu tenho que estudar isso tudo, então. Cara, assim, olha, vamos falar de uma maneira pragmática sobre esses bichos aqui, porque todo mundo já viu, por exemplo, um cara que, um dev juninho, doidinho, assim, que ele começa a estudar isso aqui e quer colocar isso aqui em todo lugar. Design patterns são soluções típicas e conhecidas para problemas comuns em design. Então, a ideia é que é o seguinte, você tem um caso que é comum, que é clássico, e você tem uma sugestão de resposta clássica, que é um design pattern. Por exemplo, se você mexe com Python, tem essa lib aqui, que é um NumPy, e que é o seguinte, ela tem uma funçãozinha ali, ó, na verdade, um método, né, que chama exp, que é para fazer só o exponencial, e ela recebe uma pancada de entrada. Uma pancada mesmo, nem sei para que é isso aí tudo. Então, a gente tem, por exemplo, esse tipo de problema aqui, olha, uma biblioteca complexa com vários métodos, que, por sua vez, possui várias entradas. Né? Então, é um caso clássico. Bibliotecas grandes com vasta variedade. Qual que é a proposta padrão? Faz o padrão da fachada. Eu só vou utilizar um NumPy padronizando as entradas ali nessa biblioteca. Então, eu faço uma classe de fachada para que todos os devs utilizem somente essa classe. E não fica aquele negócio lá de uma lib utilizada aqui, aí depois o cara importa ali, aí usa um método de um jeito aqui, outro de outro ali. Não, irmão, vamos padronizar isso aqui, pelo amor de Deus. Então, fica desse jeito aqui, né? Então, olha só, o padrão, a fachada é um padrão de projeto estrutural que fornece uma interface simplificada para uma biblioteca, um framework ou qualquer conjunto complexo de classes. Essa é uma ideia muito interessante que a gente tem. E sobre, né, a ideia dos design patterns, a gente tem que se atentar à sugestão propósita ao devido caso clássico. Vale a pena ficar usando design patterns toda hora? Não, porque existem situações diferentes, existem casos diferentes, mas a proposta clássica está ali. Eu sou muito mais de você entender, por exemplo, um design pattern, não exatamente por causa de código. Qualquer IA faz código de design pattern. Entenda qual que é o problema e a sugestão de solução que o design pattern te mostra. Então, problema clássico, você tem uma sugestão clássica. Eu até prefiro, nesse caso, que os devs aprendam os design patterns de uma maneira mais conceitual ainda, e depois entenda como que funciona o código. Então, dito isso, né, eu posso concluir que eu sempre devo usar tudo que está aqui. Vou usar a arquitetura limpa para todos os casos, vai ser uma loucura, eu vou ser imbatível porque eu já aprendi esses conceitos todos. Se devs experientes utilizam, eu também tenho que utilizar. Ah, o povo lá da Netflix está usando isso aqui. Irmão, eu vou ficar fora da festa? Não. Irmão, eu acredito que a palavra-chave para isso tudo, principalmente para os tempos em que a gente está vivendo com inteligência artificial, é a gente ponderar. É a gente pensar, a gente refletir um pouco sobre isso. Todos esses conceitos, eles são ferramentas. É claro que a gente não pode utilizar essa ideia toda dessas construções muito complexas em todos os momentos que a gente tiver. Às vezes, caso você for fazer uma aplicação extremamente simples, cara, faz numa arquitetura que você mesmo definir, por que não? Entenda você mesmo os conceitos que estão por trás daquelas arquiteturas todas que eu mostrei, daqueles padrões todos que eu mostrei, para você conseguir, desse modo, entender as bases. Essas arquiteturas todas, elas nos ensinam uma coisa: aprenda as bases que estão aqui, e a partir
dessa ideia, você consegue replicar até para arquiteturas que não estão aqui, que você pode criar, mas que com toda certeza vão facilitar a vida de muita gente. Então, conceitos e bases são muito maiores do que a ideia de arquitetura. E, vê os demais casos. Tem muita gente no YouTube que está fazendo muita coisa bacana, tem muito livro com outras operações legais de construção de software. Tem blog, tem Telegram, isso daqui é até, já fazendo meu jabá aqui, galera, lá no meu canal eu fiz uma arquitetura em ETL, um pipeline em Python, que eu coloquei os conceitos em que eu tinha estudado e que eu achei interessante. Então, eu tenho toda a etapa de extrair, transformar e carregar para a minha base de uma maneira limpa. E isso aqui é um pouco chato, porque às vezes você pega os dev Python, faz tudo numa só página, num script só e roda isso aí, e fica impossível de você atuar depois. Então, eu sugeri essa ideia. Tem muita coisa bacana sendo produzida por aí. E para fechar, em relação a isso tudo que eu estou falando, esse apanhado todo de tecnologias e de arquiteturas que eu mostrei aqui, eu acho que a frase mais interessante, mais pragmática que a gente pode ter é exatamente essa. Não faça a arquitetura perfeita, faça a melhor o possível. E valeu, galera. Obrigada, Rafael. Ó, tem algumas perguntas aqui para você. Como arquitetar softwares escaláveis? Separar por domínios e adotar microserviços, usar cache, bancos dedicados e infracloud? Atualmente estou em um ambiente majoritariamente monolítico. Eu não vejo o monolito com tantos problemas. Ele é uma das ferramentas que a gente tem. A galera fica demonizando esse negócio. Pô, o monolito é horrível, vamos migrar tudo para a arquitetura de microserviços. Cara, a arquitetura de microserviços, para você ter uma noção, você tem que ter uma alta rastreabilidade para você controlar todos os elementos que estão ali. Se um sistema cai, pode ser que outros sistemas também caiam. Você pode ter uma falta ali de informação. Então, assim, eu não gosto dessa ideia de demonizar um monolito. Só que, por que a gente usa a ideia de microserviços? É para que, assim, eu consiga ter times. Poxa, vamos separar aqui o sisteminha relacionado a pagamentos, vamos deixar ali para a galera de pagamentos, vamos separar aqui o carrinho de produtos, vamos deixar para a galera ali de produtos, e aí você separa em questão de times. É para isso que a gente utiliza microserviços ou sistemas que são distribuídos. É uma ideia muito boa. O que eu geralmente aconselho nesse caso é o seguinte: começa a listar as funcionalidades, as responsabilidades que esse monolito tem, vê as pessoas que você tem dentro ali da tua equipe e separa de acordo com esse contexto. Talvez deve ser legal você deixar uma galera específica ali para, por exemplo, mexer com a parte de gateway de pagamentos. Então, eu sempre vejo a ideia de arquitetura voltada também ao contexto das aplicações e das pessoas que estão ali, mas a ideia mesmo é exatamente essa. Vê as funcionalidades que você tem nesse monolito, mapeia elas, tenta agrupar, por exemplo, meu monolito ele cadastra o usuário, ele faz validação de senha, beleza, separa isso daí para um serviço. E assim você vai criando seu contexto e a aplicação vai se tornando mais escalável. Joia, tem mais uma aqui. Você entende que o paradigma orientado a objetos causou uma revolução na maneira com que programamos um computador? Com toda certeza. Até mesmo porque quando a gente fala sobre as produções dos anos 80 e dos anos 90, elas foram muito em relação à orientação a objetos. O próprio livro do Clean Code, cara, ele tem muita orientação a objetos. No final daquele livro, ele começa a falar de design patterns como se fosse a coisa mais natural do universo. Então, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta, às vezes, da ideia de orientação a objetos. E, de fato, nem precisa ficar usando muito a ideia de orientação a objetos, mas eu, assim, bato o pé com que pelo menos a pessoa estude aquilo. Entenda o que está ali por trás. Faz sentido você entender a base da ideia de orientação a objetos. Então, é isso. E tem mais uma aqui para a gente fechar. Quando é o melhor momento de aplicar metodologias anti-complexidade e como avaliar se um projeto deveria tê-las ou não?
no dia 1 do projeto. Pode parecer chato, né? Pô, tô fazendo uma startup aqui com os meus parça, tem que entregar alguma coisa rápido, né? Não sei se vocês já fizeram isso, já entraram no freelance que tem pouco tempo? Eu já. É um saco, porque você fica fazendo, mete um Go Horse na veia, só que depois você vai pagar por isso. A arquitetura de software não é uma coisa que você vai ver no primeiro dia. Boas práticas não é uma coisa que você vai sentir no segundo, do terceiro, do quarto. Mas espera, por exemplo, 1 ano. Espera 2 anos. Vamos ver se esse sistema aí começar a escalar, quais vão ser os problemas que tu vai ter aí. Então, assim, eu sei que às vezes é meio que ficar jogando regra por aí, mas, de verdade, das experiências que eu já tive, se você trata o seu produto bem do dia 1 e vai assim para frente, você vai ter um software que não vai te dar dor de cabeça ao longo do prazo. Bom, isso é o que eu acredito.